Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli e hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito dos 6 elementos do conceito de justiça. O conceito de justiça adotado por Tomás de Aquino, que é o conceito do jurista romano Ulpiano, diz que a justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o seu direito. Bem, eu falei que para Tomás de Aquino a justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o seu direito. Então, a primeira coisa que a gente deve notar nesse conceito de justiça é que a justiça aqui não é tratada como, por exemplo, John Rawls, que dizia que a justiça é a principal virtude das instituições políticas, isto é, a justiça é um atributo político dito de instituições. No caso de Tomás de Aquino, assim como na maior parte da tradição a respeito das teorias da justiça, a justiça é tratada como um atributo ético, uma qualidade do caráter das pessoas, isto é, não é um atributo institucional e nem um atributo político. Fundamentalmente, o conceito de justiça de Tomás de Aquino é um conceito personalista, isto é, dito de pessoas, e ético, isto é, dito do caráter dessas pessoas. Por isso, eu chamo esse conceito de justiça, assim como o conceito de Platão, Aristóteles e do próprio Tomás de Aquino, de um conceito de justiça personalista e ético. Expressão essa que eu anteponho aos conceitos de justiça, por exemplo, de John Rawls e Amartya Sen, que são institucionalistas e políticos. A segunda preliminar que eu gostaria de anotar também a respeito desse conceito de justiça é que, a meu juízo, ele reúne os elementos do conceito de justiça expostos por Aristóteles na Ética Nicômaco, assim como em sua retórica. Nessas obras, Aristóteles propõe duas fórmulas para o seu conceito de justiça. A primeira diz que a justiça é a virtude que leva alguém a querer o justo, praticar o justo e agir de maneira justa. E a injustiça, o contrário, é o que leva alguém a querer o que é injusto. Por outro lado, na retórica, ele diz que a justiça é a virtude que leva alguém a querer o que é próprio e não o alheio. E a injustiça é o contrário, isto é, o vício que leva alguém a querer o alheio. Bem, retomando aqui essa fórmula da justiça adotada por Tomás de Aquino, que sintetiza esses 6 elementos do conceito de justiça enquanto um atributo ético dito do caráter de pessoas, nós temos que a justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o seu direito. Eu costumo dividir esse conceito em duas partes. Primeiro, no que diz respeito ao caráter ético mesmo da virtude da justiça. Afinal de contas, a justiça, segundo Tomás, é a vontade constante e perpétua. Isto é, aqui nós estamos falando especificamente do caráter, o que poderia ser aplicado a qualquer virtude ética. Por exemplo, a virtude da coragem vai ser a vontade constante e perpétua de ser corajoso, de enfrentar os perigos temíveis. Por outro lado, nós temos esse outro aspecto da justiça, que é algo específico da virtude da justiça, que é uma virtude ética que leva alguém a dar a cada um o seu direito. Então, de um lado, nós temos esses elementos que dizem respeito à forma da vontade, que é a constância e perpetuidade. De outro lado, nós temos estes outros elementos que dizem respeito especificamente à justiça, que é dar a cada um o seu direito. Então, quanto ao primeiro elemento que diz respeito à forma da vontade, ou seja, a constância, Tomás de Aquino esclarece que uma virtude, e especificamente no caso a virtude da justiça, ela é sempre uma habitualidade. A gente deve lembrar a noção de hábito de Aristóteles, ou seja, uma virtude é uma forma de agir habitual. Tanto se adquire uma virtude através da prática reiterada da mesma ação, ou seja, praticando atos de justiça e de coragem, nos tornamos justos e corajosos, quanto, uma vez implantado o hábito no caráter da pessoa, a pessoa passa a agir dessa forma, tendo o hábito da justiça, no caso, como fonte da ação. Ou seja, a partir de então, a pessoa começa a agir justamente porque tem o hábito da justiça. Por outro lado, diz Tomás de Aquino, a perpetuidade diz respeito à força com que é implantada essa ação, ou seja, alguém que age por hábito, alguém que age justamente por hábito, não titubeia na hora de agir. Ele tem esse caráter perpétuo, esse caráter firme de agir, ou seja, ele quer o que é justo e age de maneira justa e não titubeia diante de situações que poderiam ser um pouco problemáticas se ele ainda não tivesse o hábito de agir justamente implantado no seu caráter. Então, a pessoa que possui a virtude da justiça tem tanto a sua vontade quanto as suas ações modadas de maneira
habitual e firme no sentido da justiça. Terceiro, a justiça envolve um dar, isto é, a vontade constante e perpétua de dar a cada um o seu direito. Então, o primeiro aspecto que a gente deve levar em consideração nesse dar é que muitas vezes pode ser uma ação, mas também pode ser uma omissão. Por exemplo, você age justamente quando você paga o preço ajustado em um contrato. Aqui o dar é dar um dinheiro. Por outro lado, você também age justamente quando você se omite de tomar o que pertence ao outro para si. E nesse caso também é um ato de justiça, não exatamente pela ação, mas em realidade pela omissão, ou seja, não tomar o que pertence ao outro. Já o quarto elemento do conceito de justiça é o a cada um, ou seja, quem age por justiça tem a vontade constante e perpétua de dar ao outro e a si próprio, a cada um, o que lhe pertence. Então, o a cada um é aquele elemento que integra, por exemplo, o conceito de justiça de John Finnes, que é a intersubjetividade. A pessoa que age por justiça dá a cada um o que lhe pertence. Nesse caso, o a cada um aqui envolve, a gente pode dizer, tanto o bem comum, porque por justiça você dá à comunidade que lhe pertence, mas também envolve as outras pessoas. Na nossa sociedade moderna, a gente poderia incluir, inclusive, como há esse aspecto do Estado como uma personalidade jurídica própria, isto é, os órgãos estatais são pessoas jurídicas de direito público, também a gente pode agir com justiça ou injustiça, levando em consideração o Estado enquanto um sujeito passivo da nossa ação de justiça. Alguém para quem a gente tem obrigações e direitos e se relaciona juridicamente. Já o quinto elemento do conceito de justiça, que é o seu, isto é, a vontade constante e perpétua de dar o seu direito, este seu aqui, a gente deve levar em consideração que quem age por justiça não está fazendo um favor, está dando ao outro o que lhe pertence. Se fosse um favor, uma gratuidade, uma doação, não seria uma ação de justiça, poderia ser até uma ação, por exemplo, de amizade ou de caridade. Mas no caso de justiça, quem age por justiça não faz um favor, age por obrigação. E finalmente, o sexto elemento do conceito de justiça de Tomás de Aquino é: aquele que age por justiça não dá qualquer coisa ao outro, mas dá o seu direito. Aqui não é exatamente direito que está sendo empregada a expressão, mas sim o ius, isso é, aquilo que é justo. E há uma diferença entre direito e o ius, na medida em que o ius envolve tanto direito quanto deveres. Ou seja, o justo são tantos os direitos que a gente tem, quanto os deveres que a gente tem. Alguém age por justiça cobrando os seus direitos e cumprindo com os seus deveres. É que, em realidade, na linguagem moderna, a expressão direito envolve os benefícios devidos em função de uma relação de justiça. Então, o que é correlato a um direito, isto é, um direito subjetivo, aquilo que é devido por justiça, são os deveres das outras pessoas. O que eu posso colocar de uma outra forma, por exemplo, é que os direitos de alguém envolvem deveres das outras pessoas. Assim, em razão da virtude da justiça, o que são devidos são os direitos e os deveres das outras pessoas. Neste caso, é justo tanto cumprir com as obrigações quanto exigir os direitos. Então, levando em consideração essa questão do justo, a gente pode falar nos dias de hoje que a justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o seu direito. E se você quiser saber mais a respeito da lei natural e da justiça, eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo uma série de textos e de outros vídeos nos quais eu aprofundo essas questões. Também vou colocar aqui na descrição do vídeo mais informações a respeito dessa obra que eu estou lançando, assim como o link para adquiri-la se você tiver interesse. Então, essa proposta de lei natural de John Finnes é uma interpretação contemporânea da teoria da lei natural de Tomás de Aquino, que eu considero muito defensável. Não esqueça de compartilhar com os teus amigos esses vídeos nas tuas redes sociais, assim como curti-lo. Essa é uma grande forma de você apoiar o nosso trabalho e ajudar a difundir a lei natural e as teorias da justiça. Um grande abraço e uma boa semana. Seus votos, professor Leandro Cordioli.